Olá, estamos em mais um programa, A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. É uma alegria para a gente estar aqui mais uma vez, juntamente com você, para tratarmos de mais um assunto de extrema importância para a nossa vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre o pecado segundo a Bíblia. Então, fique ligadinho, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber, e para a nossa alegria estamos mais uma vez com os nossos companheiros aqui de todos os programas, pastor Reginaldo Cruz, pastor Marcel Rocha, pastor Edmar Oliveira. Eles estão aqui para comentarmos e falarmos sobre o pecado segundo a Bíblia. E eu quero cumprimentar aqui meu amigo pastor Edmar Oliveira. Paz do Senhor, pastor Edmar. A paz do Senhor, pastor Fabiano, paz do Senhor, pastor Marcel Rocha, paz do Senhor, pastor Reginaldo. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui juntos para mais uma vez tratarmos sobre uma temática bíblica que é muito importante, que é o pecado. Pastor Marcel. Paz do Senhor, pastor Fabiano, pastor Edmar, pastor Reginaldo, feliz por estar aqui mais uma vez. Creio que vai ser bênção hoje essa conversa. E a todos vocês também que estão nos assistindo, ao Ministério Vida Nova, ao nosso pastor presidente, pastor Josué. Muito bem, pastor Reginaldo Cruz também está conosco mais uma vez. Aliás, em todos os programas estaremos aqui para falar com vocês. Pastor Fabiano Reis, muito obrigado. Obrigado também, pastor Edmar, pastor Marcel, pela companhia e pelo aprendizado. Como disse o pastor Edmar, estamos para discutir sobre um dos temas mais difíceis, que é a respeito do pecado, né? É verdade. Eu quero ler um texto aqui que será como base da nossa meditação hoje, que está na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Muito bem, Paulo, ele sempre enfatiza em suas cartas a respeito do pecado, mas da redenção do homem através de Cristo. Mas o que nós vamos discutir aqui hoje é o pecado segundo a Bíblia. E o que vem a ser, pastor Marcel Rocha, o pecado segundo a Bíblia? Pastor Fabiano, o pecado segundo a Bíblia, na verdade, é toda a ação do ser humano, tanto de forma deliberada como não, que afasta de Deus, da vontade de Deus, para aquilo que Deus quer para a sua igreja. Então, não é apenas em duas, três palavras que nós podemos definir o pecado na Bíblia. É uma síntese, né? Exatamente. Mas eu entendo que é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tanto deliberadamente como até inconscientemente, né? Então, o pecado é algo que realmente nos afasta de Deus, é algo que nos tira da presença de Deus, né? Uma coisa bem interessante, pastor Reginaldo, é que a Bíblia diz que o pecado, após o homem pecar, naquele episódio ali, contado em Gênesis, em que o homem desobedece aquilo que Deus havia determinado. Não vamos entrar nos pormenores aqui, não é a nossa meta, mas a Bíblia diz que até a natureza sofreu a consequência do pecado. Isso mesmo. Gênesis capítulo 3, o capítulo da queda. Antes, a gente não sabe quantos anos se passaram, entendemos que até chegar a Gênesis capítulo 3, pode ter passado dezenas, centenas de anos, né? Isso é muito provável. E antes de Gênesis capítulo 3, antes da queda, ou seja, antes do pecado entrar no mundo através do homem, Romanos 5 e 12 fala, né? Por o homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A gente faz uma observação: antes do pecado ou antes da queda, você não tem notícias, né, de doenças, por exemplo, de assassinatos, não tem notícia de adultérios, de fornicação, de prostituição, de discórdia, de ira. Então você não tem notícia de nada ruim, porque até ali o homem vivia no habitat de Deus, né? Também habitat humano, ou seja, no mundo criacional e perfeito de Deus. Então o pecado, ele de fato, pastor Fabiano, ele vai provocar uma separação, uma ruptura de tudo isso aí. Então todos são atingidos, o homem é atingido, a mulher é atingida,
O diabo também, inclusive, é julgado por isso, está bem claro na Escritura. A natureza também é atingida. Então, dessa forma, pastor Fabiano, a gente pode compreender de uma maneira bem consciente que o pecado faz parte de todas as nossas ladainhas, mazelas, tudo isso é pecado. Inclusive, a questão do conceito, né? Existe aquele teólogo americano, o Millard Erickson, ele diz que pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva com as leis de Deus. Isso pode ser feito através de palavras, de atos, de ações ou de pensamentos, né? Então o pecado afeta tudo, relações familiares, relações comerciais, o pecado afeta as questões políticas, né? As questões filosóficas. Então tudo fica manchado pelo pecado. Como disse o saudoso Russell Shedd, até a cultura, né? Ou seja, a cultura é uma coisa boa, mas ele disse que toda a cultura se tornou manchada pelo pecado, né? Na verdade, quando o pecado entrou na vida do homem, através lá do capítulo 3, que nós lemos no livro de Gênesis, nós percebemos o quanto a natureza foi atingida e tudo isso levou também a atingir o nosso pensamento de forma geral. Até porque depois a gente vê o primeiro episódio, pelo menos contado na Bíblia, em que a Caim mata Abel, né? O pastor Reginaldo disse que naquele momento a gente não ouvia, antes daquele momento não se ouvia falar nada sobre isso, e é o que nós acreditamos até, que não havia nada disso na Terra, mas quando o pecado entra no mundo, aí sim começa a afetar todo o pensamento do ser humano nesse sentido, pastor Edmar. Eu fico pensando sobre essas questões, igual nós estamos dizendo aqui, eu vinha de casa para cá e imaginando essa questão que às vezes nós definimos de uma forma, acho que muito, muito pobre, às vezes o pecado, né? Nós estamos tentando aqui abranger um pouco mais essa questão. Quando alguém, geralmente eles perguntam o que é pecado, a gente fala assim que pecado é hamartia, que é errar o alvo de Deus, né? Mas na verdade é muito mais do que isso, né, Reginaldo? Pastor Marcelo? É muito mais amplo, muito mais complexo do que apenas... quando você fala que é errar o ideal, o alvo de Deus, você parece que você empobrece realmente a relevância do que é o pecado. E eu acho que isso deveria ser tratado de uma forma mais séria, porque o pecado, na verdade, quando você lê ele na Bíblia, ele afeta realmente todas as áreas humanas, todas as áreas da criação, né? As suas consequências. E isso tem que ser visto de uma forma, principalmente nos dias atuais, de uma forma com um olhar mais holístico, mais aberto, porque isso é uma coisa preocupante. Aí, pastores, a gente, de fato, o pastor Gilmar tem razão. A gente às vezes suprime ou reduz, né, a compreensão geral. Mais muito simplista, né? Mais simplista. Sem falar que tem termos muito bem definidos pela teologia que pode e nos ajuda a compreender toda essa questão, por exemplo, pecado original. Que não é propriamente dito o pecado de Adão e Eva, mas a magnitude, né? Os efeitos, as consequências do pecado de Adão e Eva é chamado de pecado original. Por quê? Pecado original porque houve uma origem, né, dessas consequências que nós fomos afetados. Nós recebemos a natureza pecaminosa de Adão. Recebemos também a culpa, né, pelo pecado dele, porque ele era o representante de toda a humanidade, ele era o primeiro. Por isso que Paulo diz que por um homem entrou o pecado. Aí Paulo apresenta o Adão como o primeiro, né, Adão, Cristo como o segundo ou como o último Adão. Então, de uma maneira geral, a gente tem que enxergar o pecado do ponto de vista de algo que é danoso mesmo. Não é exagero, mas de algo que é, pastor Marcel, desastroso, né? Nocivo. Daí vem a inimizade, a competitividade. Mas eu até entendo que o pecado estuda é uma realidade, né? O apóstolo Paulo, ele é bem claro, né, que diz que, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, né? Olha que coisa mais forte, né? O salário do pecado é a morte. Gente, aquilo que nós fazemos em referência ao pecado causa morte, né? Lógico, é evidente que nós vamos ter que traçar uma linha de entendimento melhor. Que tipo de morte, que morte é essa, entendeu? É isso que eu quero exemplificar. Ou é espiritual, ou é morte física, mas que causa uma morte. Causa uma estagnação, né? Quer dizer, no hálito da vida, né? No viver espiritual ou físico.
O pecado, na verdade, é como eu disse aqui no começo, como vocês realmente estão frisando, é tudo aquilo que nos afasta mesmo de Deus. Porque Deus tem os seus princípios. Deus tem princípios, né? Deus tem os seus nortes, Deus tem os seus métodos, e nós temos que tentar seguir isso. Então o pecado é algo que está à nossa frente, que está atrás, que está aos nossos lados e que ainda está aqui. Agora, o entendimento dessa questão... Se dissemos que não temos pecado... Somos mentirosos, né? Então, essa é muito interessante. E o importante disso é o que a Bíblia mesmo diz, né? João fala isso de uma forma, dando uma saída, né? Para isso tudo. Olha, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, é o santo pecador, né? Se você pecar... Sim, até porque há um processo, a santificação é um processo. Jesus, lá em João capítulo 17, quando ele está orando por si mesmo, pelos seus discípulos, ele fala... na sua oração que os seus discípulos deveriam se santificarem, serem santos, né? Que a santidade fosse uma prática da vida deles. É porque a santidade, pastor, a gente tem que entender até isso, sabia? Porque o que é santidade, por exemplo, no Antigo Testamento? Não tem que entender isso, é o Kadosh, é Deus. Deus é santo em essência, não é isso? A essência de Deus é santidade. A nossa essência não é santidade. Nós somos santos porque nós somos separados, entendeu? Mas não torna a nossa essência em santos, entendeu? Mas sim em separação. Então, às vezes, eu fico muito preocupado com algumas pessoas, seja santo, como Deus é santo, como eu sou santo. Gente, isso na verdade é uma carga muito forte, entendeu? Como é que você vai ser santo igual a Deus? É complicado. Mas está dizendo assim, seja dentro do contexto, seja separado, como eu sou separado do mundo, não do mundo cosmo, mas do sistema nocivo, maligno, opressor. Eu penso que quando a gente fala sobre essas situações, é muito interessante nós observarmos que o que está acontecendo. Talvez hoje que há uma questão do reducionismo quanto ao conceito do pecado. Talvez é esse contexto relativo que nós vivemos, e parece que as pessoas enfatizam tantas coisas, mas deixam de enfatizar essa realidade. Porque a Bíblia ela é muito clara, né? Quando fala em Romanos 3,23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, Romanos é um livro de excelência para que a gente possa observar isso, né, pastor Reginaldo? No sentido assim que ele, primeiramente, o que ele faz? Ele denuncia toda a realidade do pecado e depois ele vem justamente fazendo a defesa, no sentido de que como é que nós escapamos dessa questão do pecado? O capítulo 1, 2, 3... Justamente. Paulo mostra ele fala sobre a enrascada que nós nos metemos, né? Que nos tornamos inimigos de Deus. O capítulo 4 e 5, Paulo vai falar o que Deus fez para nos tirar dessa enrascada, né? Que é a justificação. Ele vai nos tornar justos. Isso não é um processo, né? Isso é um ato. Deus declarou de maneira forense que nós não éramos mais culpados, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber, e nós estamos falando hoje sobre o pecado segundo a Bíblia. No último bloco, nós estávamos falando, o pastor Reginaldo concluindo a sua fala ali, sobre a imperatividade do próprio Deus de dizer que nós somos justificados, nós somos justos. Mas o processo de santificação, ele deve ser existente em nossa vida. Até porque o pastor Marcel colocou que realmente nós não vamos chegar numa santidade plena. Mas a santificação dentro desse processo humano também é uma barreira para que a gente, de contenção inclusive, para que você possa repelir o pecado da sua vida, né, pastor? Isso.
Pastor, a santificação, pastor Fabiano, ela o pastor Marcel adiantou um assunto bem interessante sobre isso. Ela não é obra nossa mesma, né? Não é obra que nós operamos. É uma obra do Espírito Santo, ou a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele nos santifica de maneira instantânea, né? Quando nos salvou, quando nos converteu, ele já nos santificou. Só que essa santificação também é progressiva. Ela se dará diariamente na vida do cristão através da mortificação do pecado, né? Então, diariamente, Paulo estava falando sobre isso. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o cristão, ele é como se a santificação fosse uma via de mão dupla, né? Deus nos santifica e nós recebemos essa santificação. Nós damos uma resposta para Deus, não propriamente pelos nossos esforços, mas pela força da obra do Espírito Santo em nós. Então a santificação é essa obra do Espírito Santo que nos coloca próximo de Deus, né? Porque você entra na presença de Deus só através dessa obra do Espírito Santo. Lembra do tabernáculo, né? O sacerdote precisava ter uma vida santificada para entrar na presença de Deus. Hoje, o tabernáculo somos nós mesmos, né? Não sabeis vós que sois casa, templo, tabernáculo do Espírito. Então esse tabernáculo, ele deve ser um templo, um corpo que é santificado pelo Espírito Santo. Porque até então quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito, Santo. É verdade. Agora vamos entrar num assunto aqui que eu acho que é de muita relevância, quando Paulo enfatiza aqui no texto que nós lemos que pelo homem entrou o pecado no mundo. Agora, nós temos antes, porém, ali quando nós lemos Ezequiel 28, Isaías 14, nós vamos perceber a Bíblia tratando sobre o pecado de Lúcifer, que foi o pecado de rebelião, que isso acontece antes do homem, né? Como é que nós podemos explicar isso para os nossos telespectadores? Pastor Edmar. Olha, na verdade o que a gente precisa observar primeiramente é que quando a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão, né? Adão foi o primeiro homem a pecar. A gente vai entender primeiramente que o pecado, então, ele não é de origem humana, mas acima de tudo ele é de origem espiritual. Ela é de origem, de uma certa forma, se você for olhar quem era Lúcifer, ele é de origem angelical. E você começa a observar então por que esse problema é tão complexo e tão difícil às vezes para nós podermos lidar com ele, por que a afronta foi tão grave, né? Igual nós estávamos falando antes, no sentido, né, a gravidade, porque na verdade ela não vem propriamente do homem, ela vem, claro que o homem pecou de uma forma deliberada, mas esse incentivo, essa motivação veio exatamente de um ser angelical, de um ser espiritual. E isso tem que ser considerado. Isso tem que ser considerado, isso tem que ser bem observado. Quando você fala de Ezequiel, você vai ver que lá, o contexto, lá ele vem falando de um rei, de um contexto histórico, de um rei, mas daqui a pouco ela toma uma dimensão diferente, né? Uma dimensão espiritual. Então, quer dizer, ele abrange para mostrar realmente que a realidade do que está dizendo não está falando apenas do rei. É uma realidade maior ainda, que talvez aquilo que o rei está fazendo é semelhante a um ser que é um ser espiritual e de um peso, claro, que maior do que o próprio homem nesse contexto de influência, e de lá que surge a ideia do pecado. Não sei se o pastor Reginaldo, nesse sentido, se ele concorda com o que eu estou dizendo, mas se você for observar pelo texto tanto de Isaías, né, quanto o texto de Ezequiel, eles falam sobre essa questão, né? E abre esse leque nesse sentido. Não, mas é importante o pastor Edmar falar e indicar que também há uma outra possibilidade. E até as pessoas que nos assistem, né, no Brasil e no exterior, também podem ser informados que existe, e a gente tem que ser cada dia mais honesto, né, com o nosso telespectador, que existe uma corrente que entende que Isaías 14 e que Ezequiel 28 não está tratando a respeito de Lúcifer, mas a respeito do rei de Tiro. Mas facilmente você me posicionar, eu me posiciono a favor que a narrativa está tratando da imaterialidade do pecado de Lúcifer, né? Que eu penso que é a opinião de todos nós aqui. Então vejam bem, pastor de Manoel, até discutimos um assunto dia desse, né? Sim. Que o problema, para a gente entender aí, pastor Fabiano, essa provável polêmica, né? Tipo assim, a polêmica gira o seguinte: o pecado ele tem origem mesmo no homem
ou tem origem no céu? Se é na terra, é no homem. Se é no céu, é em Lúcifer. E essa é a intenção da gente esclarecer, Exato. né? Para que não haja... Porque geralmente quando você vai tratar da doutrina do pecado, essa pergunta surge. Exatamente. Né? E esse programa aqui tem essa finalidade, de esclarecer isso. É Nós didático, começamos, né? é didático. Nós começamos aqui falando do texto de Romanos, e Paulo é enfático em dizer isso, mas Paulo está olhando no seu olhar a vida do homem, a conduta do homem, a forma do homem viver. Mas nós precisamos entender isso para explicar para os nossos telespectadores. Nesse caso, eu vou gastar alguns segundinhos a mais, porque primeiro a gente tem que entender, no século III, um personagem histórico chamado Mani. Mani era formado em todos os conhecimentos naquela época, no neoplatonismo, no gnosticismo e outras linhas de conhecimento. Então, o Mani se converte a Jesus e se torna um cristão zeloso. Então, ele, na sua época, é um cristão quase que insuperável na sua filosofia, na sua abordagem cristã. Só que Mani, ele caiu no erro de fazer uma convergência entre algumas filosofias pagãs com a realidade cristã. Então, ele fez essa convergência. Então, para o Mani, o pecado ele se torna material. Então, a gente, nesse sentido aí, se formos influenciados pelo pensamento de Mani, nós queremos entender, pastor Fabiano, que o pecado ele é sempre material. Quando ele não é material, ele é imaterial, ou seja, então a gente fica no dualismo. O que é o pecado material? Vamos colocar aqui um exemplo. Adultério. Adultério, ele, do nosso ponto de vista geral, ele tem que ser materializado, né? Jesus já discorda, né? Jesus diz que ele é imaterial. Se olharmos para uma mulher, né? Por uma mulher, já materializamos o nosso coração. Então o que acontece? Fechando essa questão de minha parte, evidentemente, né? O pecado é imaterial, pastor Fabiano, porque ele não precisa de corpo para ele ser materializado. Eu sei que o Adão desenvolve um ato de desobediência praticado pelas suas próprias mãos, junto com a mulher, não é isso? Mas o pecado, ele é imaterial. O que influenciou o Adão foi um desejo de emancipação, um desejo de querer ser igual a Deus. De outra maneira, foi um desejo de se livrar de Deus, de ser independente de Deus. Por quê? O pecado ele não começa em Adão, ele reflete em Adão, porque o diabo ele não tinha corpo. Ele era uma espécie de um espírito etéreo, incorpóreo, né? Iguíneo. E ele não tem corpo, mas o orgulho nasce nele. Então tenhamos muito cuidado em pensarmos que, por exemplo, na igreja, pastor Fabiano, pecado é só, por exemplo, adultério, né? Então, se um cristão não adulterar, ele tem prerrogativas, né? De ser orgulhoso, de ser, um exemplo, invejoso, de dar falso testemunho, de ser insubmisso, de ser rebelde. Repare que o pecado ele é de conotação mesmo espiritual, né? Então, do meu ponto de vista, desculpe o excesso das palavras, mas o pecado ele nasce no orgulho, no coração de Lúcifer. Na verdade, você colocou um ponto aí que por muito tempo a igreja tem um olhar para isso, como questão do adultério, por exemplo, mas isso tudo é que nasce lá no coração, né? Eu costumo dizer, por exemplo, no coração, ou o seja, adultério, espiritualmente, ninguém né? amanhece o dia dizendo que vai adulterar. Na verdade, ele vai alimentando aquilo, né, no seu coração, e é de dentro para fora mesmo, ele vai deixando de praticar. Ou seja, é espiritual. É espiritual, extremamente espiritual. Né? Isso aí é um fato tão interessante que quando você fala de conversão, você fala de um processo de santificação, tudo aquilo que na verdade a Bíblia vai nos dar orientação para que a gente possa andar conforme a vontade de Deus e ser resgatado novamente por Deus, nasce de dentro para fora, ou seja, daquilo que é imaterial, né? Para depois você mostrar uma realidade. Não é o que entra, é o que sai. Na oração é muito interessante, né? Quando Jesus vai ensinar a questão da oração, também ele fala, né? E quando orardes, entra para dentro, fecha a porta, né? E o vosso Pai que vê. É tanto que interessante, quer dizer, ele vê o que está em secreto e oculto, ou seja, ele está vendo algo que talvez nenhum de nós pode ver, mas ele é. Então é essa que é a questão que às vezes a gente precisa observar. E uma grande questão, pastor Marcelo, é que a mesma
o mesmo pensamento, o mesmo orgulho que Lúcifer teve no que nós comentamos aqui, é a mesma tese que ele usa para convencer Eva ali naquele episódio, né? Olha, se você desobedecer e ir lá, pegar do fruto, você vai ser semelhante a ele, você vai ter o entendimento do bem e do mal, né? Vai ter essa consciência. O homem sempre quis se emancipar, sempre quis emancipar de Deus. Verdade. Isso aí é uma realidade. Isso é tão interessante como estava essa questão, de onde surge esse pecado, né? É como o pastor Reginaldo bem frisou. Isso é o reflexo, entendeu? Isso é o reflexo desse caos cósmico que teve lá nos céus, né? Exatamente da queda de Lúcifer. E aí nós vamos ter que discorrer muito tempo para falar sobre essas questões. E quando isso reflete no ser humano, é evidente que existe uma força, sim, uma força contrária àquilo que Deus realmente quer para a humanidade. Então eles são, na verdade, ali, eles não são nem tanto influenciados espiritualmente, mas são persuadidos. São persuadidos exatamente pela voz, como se diz, da serpente, né? Que é energizada por Satanás, né? Nós entendemos dessa forma. Nós entendemos dessa forma, que é energizada por Satanás e profere aquelas palavras: ó, toda árvore pode comer, não tem problema, do bem, do mal, não tem problema nenhum, tu não morrerás. E na verdade, no sentido literário da coisa, se você for analisar, eles não morreram fisicamente. Eles morreram. Eles não caíram lá, né? Entendeu? Então até eles devem ter confundido um pouco. A morte espiritual, que ficou separado de Deus. Ficar separado de Deus, entendeu? É tanto que foram colocados depois para fora do jardim, aquela questão toda. E isso realmente veio perpetuando. E essa contaminação, entendeu? Eu creio dessa forma, que é a questão exatamente dessa transferência. Não a transferência de pecado, mas dessa coisa que aconteceu em um determinado local, entendeu? Dentro dessa perspectiva de Lúcifer, que veio à Terra, né? E isso contaminou exatamente com a sua mente perspicaz, com a sua mente diabólica, contaminou um homem, por aquele homem que entrou no mundo, entendeu? Que é a representação da humanidade, que é o Adão, né? Representação da humanidade, e nos atingiu até hoje. Então, esse é um ponto que nós temos que ter bem claro. É isso aí, nós estamos chegando ao final de mais um programa, A Igreja Quer Saber. Falamos hoje sobre o pecado segundo a Bíblia. E nós queremos que você continue nos assistindo, todo sábado às 21 horas. E o nosso programa tem uma reprise na segunda-feira, às 21 horas. Então convide seus amigos para nos assistir. Está aí na telinha o nosso WhatsApp. Envie sua pergunta, dê sugestão de temas. Talvez você queira saber um pouco mais sobre algum assunto. Nos envie o WhatsApp, que nós estaremos aqui atendendo você dentro daquilo que nós, do nosso tempo aqui, faremos o possível para atender você. Eu quero agradecer aqui a presença dos meus amigos, pela palavra que foi falada hoje. Deus possa abençoar a vida de vocês, pastor Reginaldo. Pastor Fabiano, muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao nosso ministério, que contribui eficazmente, né, para a promoção, para a realização do programa A Igreja Quer Saber. Tudo isso na pessoa do nosso pastor presidente José Gouveia. Então, um abraço ao nosso pastor. Fica aqui as nossas considerações dos nossos amigos, pastor Fabiano, pastor Marcel, pastor Edmar. Que Deus abençoe também a todos aqueles que assistem ao nosso programa. Pastor Marcel. Pastor Fabiano, mais uma vez, obrigado. Pastor Edmar, pastor Reginaldo, pessoas especiais, né? São pessoas que eu amo de coração. A todos vocês que estão nos assistindo. E as pessoas também da igreja lá do Japão também que nos assistem. Eles ficam muito felizes quando mandam esse abraço para eles. E é isso. Pastor Edmar. Mais uma vez eu quero agradecer, é muito bom, importante estar aqui com os nossos companheiros pastores, Reginaldo, pastor Marcel, pastor Fabiano, e a você, nosso amigo telespectador que sempre nos assiste. Que Deus abençoe. Um abraço aí, Igreja da Vila Alzira. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero mandar um abraço aqui antes de terminar para o pastor Gesiel. Ele está no Brasil, é lá de Londres, está sempre assistindo o nosso programa. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.